Salmos de número 130. Salmos de número 130. Pela manhã nós lemos uma parte destes salmos, mas agora à noite eu convido a você para que juntos façamos a leitura total destes salmos, que tem poucos versículos, né? Apenas 7, se eu não me engano. Amém? Também está projetado aí na tela, né? Salmos de número 130, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Então, se a sua Bíblia for uma tradução diferente, pode ser que fique um pouquinho diferente, mas o sentido, na verdade, é o mesmo. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, mais do que os guardas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Convido você a fechar os seus olhos nesta noite e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. Declaramos que estamos ansiosos, ó Deus, por ouvir a Tua palavra e que Teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Que nesta noite, Senhor, possamos alcançar a porção que precisamos para manter a nossa vida de filhos e discípulos de Deus ativos. Nós oramos assim, certos da Tua bênção e da Tua vitória, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Como eu disse, pela manhã, nós também fizemos a leitura deste Salmos de número 130, mas lemos apenas alguns versículos, porque o nosso foco, ou o tema da nossa mensagem, era a súplica do salmista para que Deus o livrasse das profundezas. Então nós lemos até o versículo 4, e na verdade, estes salmos de número 130, ele compõe alguns salmos, que na verdade são 15 no total, também conhecido como cânticos de peregrinação ou cântico de degraus.
São aquelas orações, aqueles pedidos de agradecimento que os judeus faziam quando subiam para Jerusalém, para a Terra Santa, para as festividades anuais, também conhecido como Salmos de Romagem. Também alguns historiadores, dizem que foram também estes salmos cantados pelos judeus quando voltaram do exílio da Babilônia, reconhecendo aquilo que Deus havia feito em suas vidas. E estes salmos de número 130, então ele começa com um grito de socorro, quando o salmista diz: das profundezas clamo a ti. Era como se ele se encontrasse num afogamento, dentro de um rio ou de um mar, não tendo nada em que se agarrar, já não tinha como mais apoiar os seus pés, e os seus pés não tocavam mais o fundo, porque a própria palavra fala que eram profundezas, e ele tinha como destino certo a morte. Mas como compartilhamos pela manhã, ele faz uma súplica. A súplica é uma oração desesperada, quando já não tem mais jeito, não tem solução, quando você não vê mais motivo nenhum para seguir em frente, ou nada que estar à sua volta que possa te socorrer, é exatamente a súplica que é o pedido, o grito de socorro. Mas junto com este grito de socorro, ele diz também: se tu, Senhor, que é soberano, for fazer registro dos meus pecados, como eu vou escapar das profundezas? E nós compartilhamos aqui pela manhã, como então escapar das profundezas? Mesmo sendo pecadores, porque a própria palavra fala que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas como escapar então deste momento de desespero, deste momento terrível, mesmo sendo pecador? Nós compartilhamos então pela manhã aqui alguns tópicos e fizemos o convite para aqueles que estavam aqui para a segunda parte da mensagem desta noite, desta segunda celebração. Mas o interessante é que mesmo quando o salmista ele faz a súplica dele, ele faz a oração e fala bem assim: Senhor, ouve a minha voz. Deus, sem dirigir uma palavra sequer ao salmista, toma uma atitude. Resgata a vida dele das profundezas e do momento de desespero que ele se encontrava. Muitas vezes, quando encontramos em situações difíceis e chegamos a ter que fazer súplicas mesmo de desesperos a Deus, porque nos encontramos em situações em que a morte ela é certa, seja ela física ou seja ela espiritual, muitas vezes queremos ouvir Deus falar.
mas em muitos momentos Ele apenas com sua mão nos toma nos braços e nos coloca num lugar seguro. Foi exatamente isto que Deus fez com o salmista. E é interessante que este salmo, ele começa lá embaixo, nas profundezas, mas ele vai terminar lá nas alturas, quando o próprio salmista diz: Deus remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele estava dizendo o seguinte: olha, a minha situação era desesperadora, mas ao final do salmo ele diz o seguinte: olha, existe um socorro. E mesmo que eu estava lá embaixo, uma coisa eu tenho certeza agora: Deus é capaz de me redimir e me colocar num lugar alto e seguro. É o que Deus faz com cada um de nós. Mas para que aconteça essa reviravolta de sair de uma situação lá de baixo para o topo, algumas coisas precisam acontecer. E são elas que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. E a primeira é: em Deus nós vivemos o verdadeiro amor. Porque a única forma de Deus tirar o salmista das profundezas, eliminando os pecados que ele havia cometido, era por causa do seu grande amor. A palavra fala, e nós citamos aqui pela manhã, que Deus enviou o seu Filho Jesus e Ele aniquilou o escrito de dívida que havia contra nós. O salmista nos diz assim, né? Olha, Senhor, se Tu registrasse os meus pecados, eu não conseguiria sair daqui, mas pelo amor de Deus e a sua infinita misericórdia, Jesus, ao entregar a sua vida na cruz, por mim e por você, aniquilou o escrito de dívida. Ele rasgou todos os seus pecados, mas com uma condição: para que você viva de fato uma nova vida em Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículo 17, a palavra diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é amor. Mas diga também para ele: olha, você é filho de Deus. E como o nosso pastor fala muito aqui, né? Se você é filho de Deus e Deus é amor, o que você também é? Amorzinho, amorzão, amor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus, Ele é o verdadeiro
amor. É interessante que o salmista passou das profundezas para aquilo que alguns historiadores chamam do tribunal de Deus. Porque ele dizia assim: como Deus, como justo juiz, o salmista deveria entender que o correto seria: olha, há juízo contigo para que sejas temido. Mas o que nós lemos lá no início? Vamos voltar lá para nós lermos juntos? Ele diz assim, ó: mas contigo está o perdão para que seja temido. Como entender que um Deus juiz é capaz de perdoar ao invés de condenar aquele que está numa situação de pecado? O correto seria dizer, né? Há juízo contigo, para que sejas temido. Mas pelo contrário, o salmista, ele diz assim: há perdão para que sejas temido. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo: olha, a graça de Deus, a sua misericórdia e o seu amor é tão grande que foi capaz de aniquilar o meu pecado e o seu pecado. E agora, ao invés de me condenar, pelo contrário, ele me faz temer. E esse temer aqui não é ter medo, mas é obedecê-lo, é entregar a sua vida aos cuidados dele. Eu já comentei aqui numa mensagem, e vou comentar novamente, que ao ler um livro a respeito de Martinho Lutero, quando ele tem a oportunidade de ter em suas mãos a palavra de Deus, porque naquele tempo era muito difícil, né? Por alguns momentos só, eles tinham alguns versículos só, mas quando ele tem a oportunidade de ter a palavra de Deus por completo, ele então começa a fazer a leitura do livro de Romano. E ele então diz o seguinte: olha, ele se apega e ele começa a sofrer porque ele vê que, lá em Romano diz que há um Deus que é justo e age com justiça. E ele diz assim: como um Deus que age com justiça será capaz de me perdoar e de me tornar seu filho? Mas a justiça de Deus, ela é revelada em Jesus e na sua morte na cruz, para que hoje você e eu tivéssemos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que o salmista, ele diz isso: olha, contigo está o perdão, para que seja temido. Em Salmos de número 86, versículo 5, o salmista, que era conhecedor da lei, que entendia também da lei, ele sabia o porquê que ele teria condições de receber essa graça divina de Deus.
porque ele era conhecedor da lei. E lá em Salmos de número 86, versículo 5, que por certo ele já conhecia, a palavra diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. É por isso que ele falou bem assim: olha, lá das profundezas, lá do meu momento mais difícil, Senhor, ouve a minha voz e a minha súplica, porque o Senhor é bondoso e perdoador para todos aqueles que te invocam. O quanto você tem invocado ao Senhor? Muitas vezes não temos desfrutados da graça e da misericórdia deste Deus perdoador e bondoso, porque não o invocamos. Mas ele diz assim: Tu és bondoso e perdoador, e é por isso que eu te invoquei. O salmista, quando está então diante do tribunal, Deus, por meio do seu infinito amor e misericórdia, Ele não trata, ou Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Eu gostaria que você levantasse a sua mão nessa hora e declarasse assim: o meu Deus já perdoou todos os meus pecados, e a partir de agora Ele me trata com amor. É exatamente isso que Deus faz conosco. Ele não leva mais em conta os nossos pecados e as nossas falhas. Não que temos o direito de voltar a pecar. Tanto é que o próprio Jesus, todas as vezes que tem um diálogo com algum pecador, ele sempre disse: olha, vá e não peques mais. Mas a recompensa dele não é segundo as nossas iniquidades. Sabe por quê? Se fosse segundo as nossas iniquidades, sabe qual seria a nossa recompensa? A minha recompensa e a sua recompensa? Sabe? A morte. É isso mesmo. A separação eterna de Deus. A morte eterna. No Salmos de número 103, no versículo 10, o salmista ainda vai reforçar a isso que acabamos de dizer. Ele não nos trata segundo conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E a minha pergunta para você é: você teme a Deus? E temer não é ter medo. Temer é entregar a sua vida, como eu já disse, aos cuidados de Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje na graça de Deus e não mais na lei. Na graça, o temor não nasce no juízo, mas ele brota do amor perdoador.
você entrega e tem a confiança de entregar a sua vida a Deus, não com medo do juízo, mas porque sabe que o amor dele, perdoador, é capaz de te livrar de todas as coisas, inclusive da morte eterna. Essa é a diferença. Essa é a diferença de ter em Deus e viver em Deus o verdadeiro amor. No tópico 2, que eu gostaria de compartilhar com você é: espere somente em Deus. Olha o que o salmista diz lá no Salmos de número 130, ainda que nós lemos no versículo 6. Espero pelo Senhor mais do que os guardas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. O salmista, ele sabia que as sentinelas que estavam de guarda durante toda a noite ansiava pelo romper da manhã. Porque a noite é sempre muito ruim. Quantos de nós já vivemos situações de aflição durante a noite? E ansiamos de todo o nosso coração que viesse o romper, que o dia clareasse. Eu vou contar uma experiência aqui, até simples, que aconteceu comigo. Mas em 2016 eu fiz uma viagem para o sul do país, ia parar em São Paulo, e eu tomei a decisão de sair na sexta-feira de carro, dirigindo, para chegar em São Paulo no sábado pela manhã. E assim, eu estava elétrico, né? Tinha tomado uma bebida energética, tomado bastante café, e a Bruna perguntou para mim assim: você está bem? Falei: tô ótimo. Do jeito que eu estou aqui, eu vou até o Rio Grande do Sul, sem parar. Isso era umas 10 horas da noite. Quando deu 10h40, eu não era mais ninguém. Não aguentava ficar com o olho aberto. Eu nunca senti aquilo. Os meus braços tremiam no volante de tanto sono que eu estava. Até que chegou um momento, quando nós estávamos passando pela cidade do Rio de Janeiro, eu virei para a Bruna e falei bem assim: olha, só tem duas situações. Ou você pega o carro, ou eu vou sair de dentro do carro, vou deixar esse carro parado e vou deitar na grama que está aqui para o lado de fora e vou dormir, porque eu não aguento mais. Tirei um breve cochilo e ela dirigiu por alguns minutos. Mas o interessante é que eu notei que o problema era a noite, porque era a noite que me fazia ter sono. E eu ficava contando no relógio as horas para que o dia clareasse. E teve uma hora que eu tive que parar o carro novamente e dar mais uma cochilada. E eu olhava a hora, e ainda são 4h30. E agora? 4h40. E a hora não passava. E eu querendo que o sol raiasse, porque eu sabia que quando o dia clareasse, eu despertaria. Até que chegou um momento que
veio aquilo que eu esperava, e o dia começou a clarear, e começou a surgir os primeiros raios de sol. Interessante que, junto com os raios de sol, foram embora o meu sono, e a partir daquele momento eu dirigi com toda a tranquilidade. Incrível! Praticamente sumiu. Eu estou contando essa experiência aqui porque a noite é um momento difícil e muitas vezes nós almejamos que ela termina. E muitas vezes passamos pela noite espiritual, onde os momentos mais difíceis das nossas vidas nos abatem e nós almejamos pelo romper de um novo dia. Porque a própria palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas quando o dia amanhece, vem a alegria. Da mesma forma, o salmista, ele afirmava que da mesma forma que os guardas ansiavam pelo romper da manhã, ele também ansiava por Deus. E o seu maior desejo era desfrutar da presença de Deus, que o havia tirado das profundezas e que também lhe havia concedido o perdão. Queridos, o perdão para o pecador é o amanhecer de um novo dia. É o sair das trevas para a maravilhosa luz. A palavra fala que o sol da justiça, ele raia para cada um de nós. É exatamente no romper da manhã, quando a escuridão se dissipa e que tudo vem às claras, o Senhor, que é o sol da justiça, ele age em nosso favor. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra diz assim: olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diga assim: eu sou geração eleita. Nação santa, povo escolhido de Deus. Sabe para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O redimido em Deus se contenta em esperar no Senhor por tudo aquilo que Ele planejou. E sabe o que é mais espetacular? Que a cada novo dia, a cada novo amanhecer, Deus nos agracia com novas bênçãos. As bênçãos que Ele te deu nesta manhã serão diferentes a que Ele vai te dar amanhã pela manhã. Saiba de uma coisa, você vai se deitar, mas quando você acordar, as bênçãos serão novas. Porque a palavra fala que as bênçãos de Deus, elas se renovam a cada manhã. Então o conselho de Deus para nós é: espera no Senhor e na sua palavra. Tenha fome e sede de Deus. Anseie por sua presença, porque a comunhão com Ele é a coisa mais importante, pois
ao romper da manhã, Ele terá para você tempo de refrigério, tempo de cura, tempo de libertação, e terá todas as manhãs um novo avivamento. É o que a igreja de Deus precisa nestes últimos dias, é de um novo avivamento. E a minha pergunta, e eu nem digo que é minha, mas do Espírito Santo: quanto tempo você não sente o avivamento de Deus? Quantas vezes entrou por esta porta, sentou nessa cadeira, até levantou as mãos e cantou, ouviu a mensagem, mas não sentiu o avivamento de Deus? Mas hoje é dia de tomarmos posse deste avivamento, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar para avivar, para aquecer, para renovar, para acender a chama do Espírito Santo em cada um dos nossos corações, para que a nossa vida seja todos os dias diferente. E para fecharmos a mensagem desta noite, em Deus a plena libertação e a garantia da herança. Nos Salmos, ainda que lemos de número 130, versículo 7, na parte B, o salmista diz assim: pois no Senhor há amor leal. E nós já provamos e já falamos deste amor. Mas ele diz também a plena redenção. Ele não diz qualquer redenção. O salmista diz assim: olha, é plena redenção. É uma libertação completa de tudo aquilo que me aflige. Em Deus nós temos plena redenção nas seguintes áreas: liberdade da escravidão, vitória sobre todos os inimigos. Sabe aqueles que vão se levantar, aquelas barreiras, aquelas dificuldades, aqueles problemas que amanhã, quando você acordar, vão querer ser maior do que você? A plena redenção de Deus já garantiu para você a vitória sobre todas as coisas. Mas a mais importante delas, a herança da terra prometida. A plena libertação e garantia de herança que está na plena redenção de Deus para nós, nos dar o direito de sermos filhos de Deus e herdeiros da herança celestial. E lá na eternidade nos espera um lugar maravilhoso. Ontem, quando eu estava ministrando para os jovens, eu até brinquei sobre isso, né? O lugar que nos aguarda e que nós estamos aqui para conquistar. A cidade celestial, ruas de ouro, rios de cristal. E eu disse para ele: olha, quantas pessoas você vai levar? Porque se nós formos contar aqui, será que temos 60, 70, 80 pessoas? Mas um lugar que Deus preparou, e Ele disse: olha, eu estou preparando lugar para vocês, por causa da redenção e do meu amor. Será que é só para nós? Eu quero andar lá nas ruas de ouro e encontrar com todo mundo. De preferência chegar assim: meu irmão, chega um pouquinho para lá, deixa eu passar aqui. E ó,
agora é minha vez de tomar banho aqui no rio de cristal. É o que Deus tem preparado para nós. Mas não é só para mim, não é só para você. É para todo aquele que nele crê. Em João 3,16, o Senhor falou isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É interessante que antes da redenção, nós éramos escravos. Por mais que esta palavra soa tão ruim aos nossos ouvidos. E escravo não tem esperança. Mas o filho tem direito e espera receber a herança. Todos que confiam e receberam a Jesus são filhos na família de Deus e não são mais escravos. E o seu futuro está seguro. E o futuro é a Jerusalém celestial. Olha o que diz Gálatas 4, capítulo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou você herdeiro. Herdeiro tem direito da herança. Mas ele diz também que ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Na medida que o seu coração, como filho de Deus, se aquece, e você começa a desfrutar desta esperança de uma herança eterna, sabe o que acontece? Você começa a chamar outras pessoas para compartilhar desta mesma felicidade. E eu quero que você faça uma reflexão nesta hora e lembre: quem poderia estar aqui sentado ao seu lado? Ou quem que você conhece, que você quer encontrar na Israel, na Jerusalém celestial? Coloque-se de pé nesta hora. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse duas orações. A primeira, você vai se lembrar daqueles que são a sua família, os seus amigos, os seus entes queridos, que você quer que esteja contigo nas mansões celestiais. E a segunda oração é para que, se não tem ocorrido o avivamento espiritual na sua vida, que este avivamento possa acontecer a partir de agora. Feche os seus olhos e fale com Deus. Como os guardas que anseiam pelo romper da manhã, o Espírito Santo de Deus quer que você anseie pela presença de Deus e pelo seu avivamento nesta noite.